Bom, primeiro, eu acho que parabenizar os 12 mil e tanto que foram, né? Que protestaram, que se envolveram, que testemunharam. Eu vejo hoje, né, uma era diferente, né, Tironi, que tem é, muitos influenciadores, né? E eu vejo o São Paulo rachado há algum tempo na sua comunidade, né? Primeiro era a questão do Zubeldia. Aliás, né, a pior coisa, eu venho falando, para o Casares foi o Zubeldia ter saído, né? Porque saiu o sofá da sala e o alvo mudou, né? Porque antes era tudo culpa do Zubeldia e agora o São Paulo trocou de técnico, volta mais ou menos ao mesmo estágio que estava. E como já trocou de técnico, não tem o cabimento fazer o mesmo movimento em relação ao Crespo que chegou há pouco. Então, os alvos passam a ser os dirigentes e alguns jogadores, mas sobretudo os dirigentes. Eu acho que a situação ficou de uma forma que agora cabe ao Casares, além das desculpas, como você falou, tomar algum gesto de reconexão com os torcedores. Ele se orgulha de, no primeiro mandato, ter conseguido, com o setor popular, devolver o orgulho ao torcedor do São Paulo e o Morumbi cheio, né? A gente sabe que muito mais do que o governo Casares, quem proporcionou o Morumbi cheio foi o torcedor do São Paulo, o metrô e um ingresso mais popular. Né? A única coisa que continua lá é o metrô. O ingresso não é mais popular, né? E o governo e as atrações sumiram. É hora de baixar o ingresso. É a hora de conquistar ou reconquistar torcedores de pouco poder aquisitivo que não puderam, por exemplo, ir aos jogos decisivos da Libertadores porque não tinham dinheiro, né? Não podem comprar o plano de sócio torcedor. É hora de atrair esse São Paulino, né? E acho que é o mínimo que eu espero para esse jogo já contra o Palmeiras, né? Que tem uma questão de rivalidade e que o rival está disputando o título e tudo mais, né? E acho que outras situações, outras medidas podem ser tomadas nessas. O que o Danilo fala da clareza, da pouca clareza nesses anos de cintos apertados, talvez seja tarde demais essa comunicação. O que me parece é que agora tudo o que o governo Casares tentar fazer internamente, como, por exemplo, aprovar o fundo de Cotia, será bem mais difícil do que foi outrora, né? Então ele vai perdendo capital político, aliados políticos, e que para ele era muito simples até pouco tempo atrás. Conseguiu uma mudança de estatuto que permitiu a reeleição, por exemplo, né? Então, nesse campo político, ele já está perdendo. E acho que para o campo, a grama natural, para deixar bem claro, ele precisa atrair de volta os torcedores de alguma forma com esses gestos. Vale lembrar o seguinte, né? Ainda estamos entrando em outubro. Em novembro, provavelmente não tem Morumbi, né? O São Paulo, com os shows sem gramado sintético, vai ter que jogar em outro estádio. Então, o torcedor do São Paulo, o aspecto casa, é bom que o São Paulo resolva logo a sua situação no brasileiro. Entendeu, Tironi? Porque daqui a pouco não tem mais jogo no Morumbi, não. Né? E aí, vamos ver aonde o São Paulo vai jogar e a que preço o São Paulo vai jogar. Queria te ouvir sobre isso. Só uma coisa, Arnaldo, para não deixar passar, porque tem muitas informações desencontradas por aí, ou não confirmadas, ou não oficializadas, sobre uma demissão do Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol de São Paulo. Isso não aconteceu e nem ele pediu demissão, pelo menos até aqui, até agora, dia 30 de setembro, às 9 da manhã, certo? Certo. O que a gente... Isso é uma era lamentável, né? O que eu ia só dizendo, também essa situação de... eu só deixei de falar no comentário anterior da questão de influenciadores, porque tem muito influenciador incentivando o Morumbi vazio, o não compareça, o não seja
sócio-torcedor, o largue, isso para mim é uma das coisas mais contraproducentes de todos os tempos. Isso propicia justamente o clube na mão de poucos, né? Você distanciar e não comparecer, e não se conectar, e não estar presente, você facilita o trabalho de poucos no controle de um clube que é de muitos, né? Isso é um famoso tiro no pé, né? E vejo muito influenciador fazendo isso. Em relação ao Carlos Belmonte, a direção de futebol, rodou ontem uma fake news que começou a ser dissipada por vários outros meios. Essa é uma situação que não é tão simples de ser resolvida por alguns fatores, Tironi. Primeiro, porque a temporada ainda não acabou. E o Carlos Belmonte e seus diretores, incluindo o Muricy, né, que é do grupo, estão no clube ao mesmo tempo que o Casares está. São eles que formaram esse time de futebol, foram eles que contrataram o Crespo, contrataram os jogadores e tudo mais. E que agora não tem muito o que fazer no mercado a não ser dar força a quem está lá, né? Esse é um fator. A temporada ainda estar em andamento e estar acabando. O segundo fator, as amarras políticas entre Casares e Belmonte, por mais que eles ensaiem uma ruptura há 1 ano e pouco da eleição, e que o Belmonte não seja o candidato preferido do Casares como foi outrora, um depende do outro nesse momento. Te explicando, se o Casares demite o Belmonte, troca o comando do futebol, provavelmente o grupo do Belmonte, que é grande no conselho, ele se voltará automaticamente contra o Casares em qualquer situação, como, por exemplo, a aprovação do fundo de Cutia aí na frente. Então, para o Casares dar esse passo, ele poderia dar esse passo demagogicamente, mas talvez custe sustentação política a ele. E o Belmonte, por sua vez, de tomar a iniciativa de sair, ele deixaria o time numa situação complicada nesse momento, e o futebol numa situação complicada nesse momento. Então não é tão simples essa cisão nesse momento. Tanto o pedido de demissão da parte do Belmonte, quanto, eventualmente, uma decisão por parte do presidente de troca do comando de futebol. Lembrando que o São Paulo tem um executivo de futebol remunerado, não é o caso do Belmonte, que é o Rui Costa, que também está há muito tempo no clube, e que em outros clubes já esteve à frente do departamento sem um diretor estatutário. Sei lá, ele poderia, em tese, tomar conta do futebol do São Paulo sem que tivesse um diretor estatutário um pouco se livrando das amarras políticas dessa situação toda. Mas é muito conchavo para pouca solução a curto prazo. Então, eu não duvido que o Belmonte saia, mas até agora, de manhã, na terça-feira, ele ainda não saiu. E não acho tão simples acontecer isso por todo esse amaranhado que nós estamos discutindo aqui. E dentro desse emaranhado ainda tem eleição, né, Arnaldo? Que ainda é para o ano que vem, mas que já há um trabalho de bastidor, de candidato para lá, de Belmonte candidato, de Belmonte oposição ao Casares, do Casares tentando fazer algum candidato. Inclusive, recentemente, estava conversando com uma turma lá do Morumbi e o que me falaram, a frase foi a seguinte: a gente agora no momento tem um pacto para que ninguém fique tratando de eleição para não refletir no campo. Então, esse pacto ele caminha para uma manutenção do Belmonte, porque a partir do momento que o Casares decide tirar para o Belmonte vai falar: beleza, está me tirando, agora a gente começa a conversar sobre eleição. E aí acho que o que já está ruim, o ambiente político do São Paulo já está ruim, pode ficar ainda pior caso role essa demissão. Então é quase uma união ali forçada dos caras em nome do futebol, em nome do que está rolando. Agora, acabou o Campeonato Brasileiro, eu tenho dúvida do que vai acontecer já prevendo 2026. Aí é a guerra da reeleição, que até outro dia tinha o Casares muito fortalecido para fazer o seu sucessor, agora não se sabe mais.
Porque a torcida está contra essa diretoria. Isso está claro. A torcida comum está contra, a organizada ontem se posicionou um pouco mais e por aí vai. Bom, voltando para o campo, o Crespo deu entrevista ontem depois do jogo, claro, achou que a derrota foi merecida. Primeiro ele falou que não, que nenhum dos 4 jogos que perdeu era para perder. Podia ter empatado, veja bem e tal. Depois falou que a derrota foi merecida. E também falou sobre o Lucas, porque o Lucas está voltando, jogou um pouquinho ontem.